Fala turma, tudo bem com vocês? Hoje falaremos sobre ações núcleo. O que são? Por que tem carteira? Quanto tem carteira? Quais são os pré-requisitos para se tornar uma ação núcleo no meu conceito? As empresas que eu considero as empresas núcleo da minha carteira, se elas são realmente lucrativas ou são mais voltadas à proteção, e uma análise quantitativa das principais empresas. E se você acompanha o canal há um bom tempo, você deve saber que eu já fiz uma aula chamada Ações Núcleo, mas foi há muito tempo, acho que vale a pena essa retomada, essa repaginada com um monte de informações novas. E vamos lá! Não sei se você acompanha o canal há um bom tempo ou chegou agora, eu sou o Matheus Gaboardi e a ideia deste canal não é fazer recomendações. A ideia deste canal é te educar para que você consiga tomar as próprias decisões. E como fala-se muito aqui do mercado de ações, eu acho extremamente importante que as pessoas entendam uma série de conceitos. E um dos conceitos base mais relevantes que existe para mim quando se monta uma carteira de ações é que você tem algumas ações que são a estrutura central da sua carteira, quais eu chamo de ações núcleo. Então a gente vai primeiro passar por toda a parte teórica, mostrar quais são as empresas e depois fazer uma análise quantitativa das principais, beleza? Então, sem mais delongas, eu gosto muito de ir direto à prática. E, obviamente, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like aqui, ajuda muito o YouTube a divulgar para outras pessoas entender que o conteúdo tem sentido. E, obviamente, também tem um monte de material gratuito para você baixar aqui embaixo, planilha, e-book. Então, vamos lá. Acabei de falar que eu sou direto ao ponto, né? Enrolei um pouquinho, mas vamos lá. Agora, direto. Vamos. Primeiro de tudo, o que é uma empresa núcleo? O próprio conceito dela. Se você é uma pessoa mais de exatas e conhece a estrutura de um átomo, o núcleo do átomo é o que sustenta ele como um todo. Não existe o restante sem o núcleo. O núcleo é o que vai sustentar, é o que vai estruturar. Pode pensar no núcleo da Terra, pode pensar no núcleo de uma célula, pode pensar no núcleo de um átomo, mas o núcleo de um reator. O núcleo é aquilo que você tem que tomar o maior cuidado possível, é usualmente a parte mais relevante do todo e aquilo que vai estruturar e segurar a sua carteira. Você também pode fazer outras analogias. Eu gosto de ensinar com o conceito de ações núcleo, que é o conceito próprio meu. Mas também pode pensar que são as empresas que são o seu colete à prova de balas. São as empresas que vão segurar a bronca em época de crise e recessão, e vai ter crise, vai ter recessão. Eu não sei quando, eu não sei como, não sei com qual intensidade, mas são as empresas que vão segurar a barra para você, que vão ser as empresas menos voláteis. E eu não digo menos volátil em preço, eu digo menos volátil em resultado, o qual impreterivelmente vai puxar o preço. Euforia e pânico de mercado existe sempre, mesmo em empresas muito sólidas. Só que o que você tem de colete à prova de balas nessa situação? E aqui vem uma lição importante também. Porque é muito fácil você encontrar uma empresa, muito fácil mais ou menos, tá? Você encontrar uma empresa que vai indo super bem, vai se desenvolvendo, crescendo muito porque o setor está indo bem, está tomando uma dívida e o negócio está crescendo, então você nem liga para a dívida dela porque ela está só se desenvolvendo. É uma empresa que começou um modelo de negócio agora, não tem muito concorrente ainda. Você vê o preço dela, tenho certeza que você vê o preço dela subindo um monte, você quer entrar, você dobra o capital em 6 meses. Isso acontece na Bolsa de Valores, o capital que você investiu em uma empresa, e você fala, essa empresa é a melhor de todas. E na realidade, as empresas núcleo estão lá com os passinhos dela, tartaruga contra o coelho na metáfora, por assim dizer, mas nessa metáfora vocês vão ver o que a tartaruga faz com o coelho, mas você está empolgado com os seus ganhos, só que você não conta que isso é a mesma coisa que você ter um barco, que esse no caso da empresa núcleo é um barco com vários salva-vidas, entendeu? Um barco com bastante estoque de produto, um barco com bastante suprimento, um barco maior, mais estruturado, contra um barco com 100 salva-vidas, com 3 motores, nem gasolina reserva tem para não pôr peso, está indo super rápido, passa na frente, só que não vai ganhar a corrida. A teoria diz que esse segundo barco não vai ganhar a corrida. É a mesma coisa que você pegar e sair correndo 100 metros rasos o mais rápido possível, certo? Contra o maratonista. Você nos primeiros 100 metros, você tirar uma foto, você ganhou do maratonista. Está na frente do cara. Só que replica isso de novo, e de novo, e de novo. O maratonista que vai consistentemente mantendo um ritmo vai ganhar de você. Porque o curto prazo não é replicável no longo. Não é replicável. Eu não estou dizendo que são só empresas núcleos que dão resultado. Eu estou dizendo que elas são mais sólidas e tem que ser a maior base central da... Não tem que ser, não falando de mim. Na minha carteira, elas são a maior base central, por conta de alguns fatores que eu vou explicar para vocês, e é um compilado também de tudo isso no meu canal. Se você acompanha o quadro Encher na Carteira, você sabe que empresas
mesmo que elas valorizem menos no longo prazo, só pelo fato delas desvalorizarem menos, elas têm um retorno maior, porque as perdas elas impactam mais do que os ganhos. Quer ver que eu resumi essa aula de 50 minutos em dois no aspecto central? Veja Encher na Carteira, tá? Um quadro que eu aporto R$500 por mês ao vivo, é sensacional, o quadro que o pessoal mais gosta. Mas um conceito para você entender é o seguinte: se você tem R$100 e perdeu 50% e ganhou 50%, quanto você tem? Concorda que você não voltou para R$100? Você tem 75? Porque você perdeu 50%, pum, caiu para R$50. Mais metade vai para 75. Você tem que ganhar o dobro para voltar. E só que se você perdeu 10%, com 11 você volta. Quanto mais você perde, mais difícil é voltar. Se você perdeu 90%, vai voltar em 900. Então, as perdas impactam muito mais do que os ganhos. E as empresas que perdem menos recuperam mais fácil, mesmo com recuperações menores. Então, isso é um conceito matemático do porquê a solidez te ajuda. Na aula, né, eu enchi na carteira 11, se não me engano, tá? Que eu explico isso em detalhes. Mas já é um dos conceitos importantes matemáticos, mas pense agora as empresas núcleo como a fundação também. Pode ser colete à prova de balas, o núcleo, a fundação. Quanto melhor for a fundação, mais andares o prédio pode ter, mais você pode arriscar na outra parte da sua carteira que não é a núcleo. Mas eu vejo muita gente fazer o contrário, põe pouco dinheiro nas empresas núcleo e muito em empresa arrojada. Não que isso não é uma estratégia, ok? Não estou dizendo que não funciona. Estou dizendo que do jeito que eu invisto, que eu encaro, não é a decisão mais inteligente que tem. Porque se você está jogando o jogo do longo prazo, você tem que observar o comportamento do longo prazo, não do curto. E vocês enxergam? Essa é uma sacada de ouro. Até aqui, beleza? Mais esse conceito. Vamos lá. Quais são, para mim, os pré-requisitos, tá? Para uma empresa ser considerada uma empresa núcleo. Eu não vou explicar no detalhe cada pré-requisito, mas que você entenda o que é cada um e o que ele diz. Legal? Vamos lá. Tem pré-requisito para mim quantitativo e qualitativo. Pré-requisitos quantitativos para uma empresa entrar na minha pauta para ser considerada núcleo. É óbvio que nem todas as empresas cumprem exatamente todos, mas eu busco isso, quantitativamente falando, em termos de resultados. Para ser uma empresa núcleo, para o Matheus, não quer dizer que tem que ser para o João, para a Maria e para o José. A receita da empresa tem que vir crescente, e crescente digo em quanto tempo? Em quanto tempo ela tiver de bolsa? 10 anos históricos seria super interessante para analisar. Receita crescendo, o EBITDA e o EBIT dela, opa, inverti aqui, não está certo. O EBITDA e o EBIT delas crescendo também, que é o resultado operacional dela, ou seja, a operação é lucrativa e a operação já descontada a depreciação e amortização também. Isso mostra o modelo de negócio da empresa em termos do custo do produto e o custo da operação estão controlados pela empresa. Então eu quero a receita crescendo, o EBITDA e o EBIT crescendo na empresa. Eu quero, obviamente, o lucro líquido dela crescendo também, que é a última linha da DRE, que é uma das linhas mais importantes que existe para uma empresa madura, que é o que de fato sobra para o seu bolso. Eu quero tudo isso crescendo há 10 anos, e não é crescendo em linha reta, ok? Pode ir crescendo num zigue-zague. Não tem problema quanto a isso. Mas quanto mais em linha reta for, menos volátil for, mais previsível é, mais seguro é para mim. Eu quero as margens estáveis, a margem bruta, a margem EBITDA, a margem líquida, porque isso me diz que a empresa está crescendo de maneira coerente. Por exemplo, se uma empresa teve receita de 100 e lucro de 10, no outro ano ela receitou 200, teve lucro de 11, concorda que os dois subiram? Mas a receita o lucro subiu 10%, a receita ela dobrou, então a empresa ficou mais custosa. A margem é relação lucro-receita. Então, no primeiro cenário, que a empresa faturou R$100 mil e sobrou 10, a margem é 10%. Agora, se no outro ano ela faturou 200, sobrou 20, a margem manteve 10%. Então ela foi coerente. Idealmente eu quero a margem subindo, 10, 11, 12, 13, só que isso é impossível ser feito ao infinito. Uma empresa, uma hora ela chega num valor que ela tende a estagnar. Por isso que para mim a margem é estável ou crescendo. Qual margem? Só a líquida. A líquida é a mais importante. Mas a margem bruta, a margem EBITDA e a margem EBIT também tem que estar estáveis ou preferencialmente crescendo. Empresas com margens crescendo, usualmente tem ganho de escala como um dos diferenciais competitivos dela. Não é uma garantia, mas pode estar acontecendo. Uma dívida líquida baixa. Como que eu calculo uma dívida líquida baixa? Eu pego a dívida líquida pelo resultado operacional, a dívida líquida pelo EBIT. Se a empresa conseguir em até 3 anos do resultado da operação dela pagar a dívida, para mim isso é visto como saudável também. Isso aqui, pessoal, eu explico em muito mais detalhes. Se eu lembrei, está aparecendo um card aqui na aula de 4 indicadores e um segredo. Esse não é o nome da aula, eu nunca lembro o nome da aula, vou ter colocado esse, né? Mas esse é a foto da thumb que eu comento. Mas eu vou lembrar de colocar o card aqui dessa aula que eu explico sobre isso, beleza? Um caixa elevado, quero uma empresa com caixa elevado ou subindo,
Porque o caixa é o pulmão da empresa. Quanto mais caixa a empresa tiver, melhor para conseguir tomar as boas decisões dela, melhor para conseguir pagar a fornecedora à vista, para lidar com crises. Então o caixa é um posto de garantia para a empresa. E um ROIC acima da média do setor, prefiro muito mais o ROIC do que o ROI. O ROI não computa a dívida, por dar uma ilusão errada. O ROIC eu prefiro infinitamente mais porque ele pega o patrimônio e a dívida e vê o quanto a empresa dá de retorno em cima dos investimentos dela. Legal? Isso é um indicador um pouquinho mais complexo, mas estou falando que ele é sim um dos meus fatores de análise. Não vou fazer uma aula ainda sobre ROI e ROIC para vocês, mas entendo que o ROIC é Return on Invested Capital. É o retorno no capital investido. É basicamente o retorno esperado da empresa em cada investimento que ela faz, computando o patrimônio e a dívida. E como a empresa tem patrimônio e dívida, eu quero sempre analisar os dois. E tem os aspectos qualitativos, que são tão importantes quanto ou mais do que os quantitativos para você investir numa empresa. Porque os quantitativos, pessoal, são o retrovisor da empresa, é o que ela já fez. E eu não invisto nela pelo que ela já fez. É óbvio que eu olho o que ela já fez para entender o que ela vai fazer. É igual analisar o currículo de uma pessoa. Você não contrata uma pessoa sem currículo, mas você não contrata pelo que ela vai fazer por você. E o aspecto qualitativo é um indício muito melhor, é um para-brisa da empresa. É o que ela tende a fazer para frente, que são os aspectos dela mais intangíveis. Por exemplo, o setor resiliente. Eu gosto de setores resilientes, saúde, alimentação, energia, setor financeiro, por incrível que pareça. Um claro diferencial competitivo, ela ou tem um produto exclusivo, ou um serviço exclusivo, ou tem ganho de escala, ou é líder de mercado, tem maior market share, ou tem grandes barreiras de entrada. Enfim, ela tem alguma coisa que diferencia ela dos outros. Sem diferencial competitivo, a empresa vai eventualmente morrer. Ela é líder de mercado, preferencialmente no mercado que ela atua, ela é líder, porque maior é melhor. Líder de mercado tem um market share maior, deve ter uma cadeia produtiva mais eficiente, etc, etc. Então, gosto de líderes de mercado. Empresas já consolidadas, ela já está estável, ela não está em turnaround, ela não é uma empresa top line, ela é uma empresa já consolidada. Uma empresa que já tem os resultados dela bem estabelecidos, a marca estabelecida, o produto conhecido, enfim, quanto mais consolidado, melhor. Uma boa governança corporativa, também tem uma aula no canal que eu te ensino a analisar uma governança corporativa de maneira bem descomplicada. Se eu lembrei também, está aparecendo o card aqui, mas se eu não lembrei, deve estar na descrição, mas espero que tenha lembrado. E, principalmente isso, tá? Fácil entender o que a empresa faz, qual é o modelo de negócio dela. O que ela produz, o que ela vende, para quem que ela vende. Isso é extremamente importante. Tem empresas muito complexas que eu deixo de fora. Eu entendo empresas como a Ambev, a Renner, a Droga Raia, são mais fáceis de entender. Se você não é porque é uma empresa complexa que você não vai investir. Por exemplo, uma hidrelétrica, uma transmissora, uma distribuidora de energia. Você vai estudar e vai aprender. Mas não invista sem você entender. E também tem uma aula no canal sobre energia, tá? É assim, não vou parar de falar isso porque tudo que eu comento aqui tem uma aula aprofundando. Fuçem o canal, meu convite para vocês, beleza? E algumas das empresas núcleo da minha carteira são mais do que essas que eu vou mostrar agora, mas como a aula é didática, eu vou pegar 4 empresas para mim que são núcleo e elas vão fazer todos os pontos que eu preciso provar para vocês, né, nessa aula. A Engie, gerador de energia, a Ambev, não preciso nem falar o que ela faz, o Itaú também não, e a WEG, que o grande negócio dela é a fabricação de motores industriais. Então são 4 empresas, para mim, que são empresas que cumprem esses pré-requisitos anteriores de serem empresas núcleo. Elas cumprem tudo isso aqui para mim. Então são empresas que cabem na minha carteira como um aspecto de empresas núcleo, a maior parte consolidada da minha carteira. E aqui é a pergunta que eu propus. Antes de falar vale a pena ter, quanto ter? Eu tenho hoje 26 ações em carteira. Numa recomendação nem nada, você pode ter mais, pode ter menos, tá tudo certo. E eu tenho hoje 7 empresas núcleo, legal? 7 empresas núcleo. As 7 empresas núcleo, eu não deixo oscilar mais do que 50% da carteira e menos que 40%. Eu mantenho elas entre 40% e 50% da carteira. Por quê? Se eu ficar com muito nas empresas núcleo, tipo 80% da minha carteira em empresas núcleo e 20% nas outras 20 empresas, eu vou ter muito pouco nas outras e, querendo ou não, eu vou estar concentrando meu risco específico. O que é o risco específico? É o risco de cada empresa. Por mais que essas empresas sejam sólidas, consolidadas, núcleo ou mais estruturadas possíveis, elas não são isentas de fraude contábil, de corrupção, de má governança, uma concorrência, uma legislação nova, alguma coisa colapsar a empresa. Então eu não deixo nenhuma empresa na minha carteira passar de 10% da carteira como um todo. Isso aumenta muito o seu risco específico. Por melhor que seja a empresa, quanto mais pulverizado você está, menor o seu risco. Eu estou com o microfone? Nossa, que susto! Falei, perdi a aula, não, mas estou com o microfone aqui. Voltando, quase perdi o ponto. Eu nunca deixo uma empresa passar de 10% da minha carteira.
Porque eu acabo, você entendeu o raciocínio? Estou concentrando muito risco numa coisa, por melhor que ela seja. Isso vai ser uma aposta. E uma aposta não serve para quem investe. Então eu mantenho 40% em 7 empresas, concentro razoavelmente nelas, e diluo 60% no restante. Então a minha carteira, mesmo com o núcleo, a maior parte não está nela. Mas por eu ter 20 empresas no núcleo, elas têm um pouquinho em cada uma delas, isso pulveriza o risco individual de cada uma, por consequência o risco global da carteira. Enxergam esse raciocínio? Isso é muito importante, tá, turma? Então me digam se vocês estão gostando dessa aula, para mim é muito importante o feedback, tá? Esses conteúdos que eu estou passando para vocês recentemente são conteúdos que eu reproduzo usualmente nas minhas mentorias, nos meus cursos online. E se vocês verem valor, eu vou sempre trazer mais para cá e me desafiar a melhorar as outras coisas, como sempre. Mas eu quero ver se vocês estão vendo valor nisso aqui, tá? Ou eu gosto de produzir conteúdo que vocês consomem e, de fato, agregue valor. Então, me dê um comentário aqui embaixo, por favor, o que você está achando dessa aula como um todo. Críticas são muito bem-vindas também, como sempre. Vamos lá? Então, continuando, vamos lá. Aí. Elas são rentáveis? Beleza, Matheus, eu entendi que é solidez, mas Tesouro Direto Selic também é super sólido. Dinheiro, vocês não estão vendo aqui o porquinho, né? No Tony, cadê? Não está aparecendo hoje aqui, tá um porquinho aqui embaixo. Tá, fica seguro. Elas são rentáveis? Eu ganho dinheiro com elas no longo prazo? Fala a verdade para mim. Vou falar a verdade para vocês. E nada melhor que números, né? Esse aqui é o resultado da Ambev. Eu peguei até do site do Fundamentei, que eu vou inclusive usar hoje para fazer análise das empresas para vocês. Tá? Eu acho um site super legal, é do Eduardo Cavalcante, ele é um site pago, mas eu gosto muito dele. O site gratuito que eu gosto de usar também, que de vez em quando nas aulas eu uso, é o Status Invest, tá? Mas como a ideia é fazer uma análise mais expedita e comparar mais rapidamente, eu vou usar o Fundamentei. Olha só, a Ambev, uma empresa que na teoria tem 70% do mercado de cerveja, não cresce muito a empresa, teve uma valorização em termos de preço de 3.300% nos últimos 22 anos. Uma valorização monstruosa da empresa. Já vamos brincar com umas simulaçõezinhas, tá? Mas isso aqui mostra um dos pontos importantes que eu já vou frisar. A Ambev, ela não cresceu o negócio dela em 3.000% nos últimos 22 anos. Isso é curioso e eu vou explicar o porquê que o preço não necessariamente acompanha o crescimento da empresa, mas cuidado com essa afirmação agora, tá? Mas vou mostrar para vocês, 3.000% na Ambev. A Engie valorizou 10.000% no mesmo espaço de tempo praticamente. Em 23 anos, ela valorizou 10.000%. As outras empresas, no caso a WEG, que é um monstro do mercado, valorizou só 96.200% nas últimas 2 décadas. E o Itaú, que é um dos maiores bancos privados do mundo, valorizou 22.700% nos últimos 26 anos. E, só de curiosidade, se você tivesse montado uma carteira com R$1.000 de Ambev, R$1.000 de WEG, R$1.000 de Engie e R$1.000 de Itaú, R$1.000 dessas 4 empresas núcleo nos últimos 23 anos, você teria investido R$4.000 e teria hoje 1.329.000 por reais e 990. Olha isso aqui, se transformou R$4.000 em 1.300.000 em empresas que já eram monstros de mercado há 20 anos atrás e continuam monstros de mercados hoje, com um ganho de simplesmente 33.000%. E aqui o valor que transformou em cada uma das empresas. Então, sim, meu amigo, sim, minha amiga, essas empresas são altamente rentáveis. E olhem só isso aqui que curioso, tá? Olhem, agora vem o Jump of the Cat da aula. Opa, não, esse é um dos Jump of the Cat, o próximo também é. Não era o ponto que eu ia falar. Mas isso aqui é uma frase que tem um valor gigantesco se você entender. A valorização da empresa, apesar de acompanhar o resultado, se você vê resultado e preço da empresa no longo prazo, eles acompanham, não necessariamente acompanha na mesma proporção. E isso é uma das dificuldades de as pessoas entenderem, tá? Isso aqui, se você entendeu, você pulou na frente de 90% das pessoas. Vamos lá. Vou inventar um número aqui. A Ambev cotada a R$20, dando R$2 de lucro. Beleza? A Ambev não está cotada a 20, não dá R$2 de lucro. Só para vocês entenderem. E está no retorno de 10%. Imagina passando 10 anos, ela está cotada a R$40, dando R$4 de lucro. Mesma proporção. Se passou mais 10 anos, ela em vez de dar R$4 de lucro, está dando 5. A cotação dela não vai estar 50. Por que não? Imagina que nesse cenário do futuro, ela de 20 para 40, o mundo não mudou. O mercado continuou igual, todo mundo cresceu igualzinho, foi tudo uniforme, então ela foi proporcional. Mas imagina que agora, nesse segundo cenário, todo o mercado de cerveja foi comprado pela Ambev. Ela aumentou muito o caixa dela. O governo fez um contrato com ela de fornecer cerveja para o Brasil para os próximos 100 anos. Cerveja, sei lá.
ela se tornou uma empresa muito mais segura. É isso que eu queria chegar. Uma empresa muito mais segura do que ela era, quando eu estava dando R$ 4 de lucro. Ela dando R$ 5 agora, sendo mais segura, o mercado não vai subir a mesma proporção, porque 10% de retorno com uma empresa dessa, o mercado fala é muito e vai entrar, todo mundo vai entrar, vai subir o preço dela. Então ela pode estar 80, 90, R$ 100 dando R$ 5 de lucro. Porque o mercado enxergou ou um potencial de crescimento, porque o mercado investe para o futuro, certo? Ela está com tudo isso, está com a boca do gol para expandir para a África, para a Ásia, sei lá, ou ela é muito mais segura. Então, a empresa, se ela dobrou o resultado dela, o preço não necessariamente dobra. Ele vai acompanhar, mas não na mesma proporção. Não na mesma proporção. Eu vou até mostrar para vocês no site do Fundamentei que a gente vai usar hoje, a relação preço da empresa em função do lucro dela. Não é relação preço, não é PL. PL serve para nada. É o preço da empresa ao longo do tempo e o lucro dela. Enxergaram isso? Se você enxergou isso, coloca aqui embaixo, hashtag eu vi a luz. Coloca isso, vai me ajudar muito a entender se você de fato enxergou. Isso foi uma das sacadas que mais me fez ganhar dinheiro no longo prazo e enxergar que a empresa não importa se ela vai aumentar a quantidade em 10, 15, 20%. Se eu quero ela por algum outro motivo, eu vou tê-la em carteira. Isso é importantíssimo. Vamos agora para o segundo jump of the cat. Agora sim, tá? E o que eu falo agora não é uma empresa núcleo, ok? Não é uma empresa núcleo. É um exemplo que vocês adoram falar comigo. Magazine Luiza. Eu ganhei mais em Magazine Luiza do que eu ganhei nas outras empresas, Matheus, porque ela explodiu no norte. Vamos lá. Olha que curioso. Nos últimos 5 anos, ela deu um retorno de 37.000%. Dá um couro em qualquer uma das outras. Mas olha só, nos últimos 10 anos, o retorno dela foi 5.400. 5.400. Por que isso aconteceu? Cadê isso aqui, ó? Ela, de 2010 a 2015, caiu 90%. Antes de valorizar, é que agora ela fez o split, né? Mas ela chegou de R$18 para 96 centavos. Hoje, se vocês olharem, ela está convertida em bem menos, porque ela fez várias quebras. Mas ela chegou a cair 90% antes de ter valorização. E como é que você sabia? E quando a galera faz a conta desses pontos de 5.000%, 10.000% em um ano, 50.000%, pegam da mínima. Mas como é que você entrar em R$1 não entrou em 18, entendeu? Não entrou em 10. E cuidado com isso. E se você olhar o longo prazo, que é o jogo que eu quero que você jogue, ela não está rentabilizando mais que nenhuma das empresas anteriores, ou nenhuma mais, bem parecido. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, 10 anos, a VEG ela acabou ganhando de 10 anos, ganhou do Itaú em 10 anos, 11 anos, ela bateu todas nesse aspecto de uma década. Só que olha no longo prazo, sacou? Como mesmo num prazo menor, ela ganhando, mesmo num prazo menor ela rentabilizando mais, no longo prazo ainda não levou. Ela não levou, ela é dando... É os 100 metros rasos, entendeu? Não que Magazine Luiza não possa virar um monstro, pode até virar um núcleo da minha carteira. Só que eu tô falando que hoje não é. Hoje, pelos resultados, não é. E você querer pegar o quanto ganhou pensando numa mínima é pegar os 100 metros rasos, entendeu? Não que ela não vai conseguir manter o fôlego, ninguém sabe o futuro. Só que olha esse resultado aqui em função do prazo, entendeu? Pegando um espaço de 10 anos, ela rentabilizou mais do que as outras, mas em 5, ela rentabilizou muito menos. E se você pegar a perspectiva de crescimento nesse aspecto, não vai... vocês enxergaram isso? Que essa grande alta vem da baixa muito grande dela. Vem da baixa muito grande. E se pegar 10 anos esses 5 mil, você vai fazer a mesma coisa nos próximos, vai para 10 mil. Não que seja um rendimento ruim, um rendimento excelente. Vocês enxergaram como o curto prazo mascara o longo prazo? É isso que eu queria que vocês entendessem. E esse é o exemplo mais didático que eu consegui pensar aqui. Beleza? Então agora vamos para a análise das empresas no Fundamentei. Deixa eu só logar aqui dentro dele. Bora. Comecemos pela VEG. Análise bem expedita, tá, da parte quant, para provar para vocês os pontos que eu comentei lá. Legal? Olha só que curioso. Olha só. É lucro versus cotação. Olha como acompanha. É impreterivelmente, eles andam juntos, mas não na mesma proporção, tá? Cuidado com isso. Se for analisar aqui, ó, vamos pegar. A receita da VEG é um zigue-zague, mas é praticamente uma linha reta. A receita dela vem sempre subindo. Primeiro pré-requisito que eu gosto. Se pegar o EBITDA dela, acompanhando muito de perto a receita, na proporção, o que é maravilhoso. Mas se olhar também só o EBITDA, também crescendo. O resultado da operação dela também só crescendo. Se pegar contra o lucro líquido, acompanhando o EBITDA, que também é maravilhoso. Lucro líquido dela também só crescendo. A margem aqui fica ruim de ver. Dá uma ilusão estranha, mas se você olhar aqui de fato a margem dela, ó, a estabilidade 13, 12, 11, 13, é uma margem absurdamente estável. Aqui dá um problema porque nos primeiros anos ela acabou
destoando muito, e o gráfico não vai de zero, então ele parte do 9, então dá uma distorção bem grande. Analisar aqui o caixa da empresa. Todos os anos o caixa da empresa subindo. Acabou diminuindo um pouco ao longo do tempo, mas também diminuiu a dívida, né? Acabou baixando a dívida também, então o caixa para ela real é ótimo. A dívida líquida pelo EBIT, ó, sempre zero. Uma empresa sempre com isso daqui zero, legal. Tem outros aspectos também para analisar, mas vocês enxergam como a solidez dessa empresa, olhando esses números, pegando esse aspecto aqui. Pegar, por exemplo, também o Itaú. Vamos pegar o Itaú, fazer a mesma análise expedita dele para vocês verem os resultados, legal? E repararem que eu não falei de dividendos, eu não falei de provento, não falei nada, porque para mim o que importa é o lucro líquido da empresa. O único ponto que me incomoda do Itaú é a listagem dele ser nível 1, não ser novo mercado, legal? De novo aqui, ó, vamos ver, lucro e cotação. Também acompanha, é impreterível isso aqui, não tem como não acompanhar. É que aqui a análise é um pouquinho diferente, certo? Porque os bancos têm resultados um pouco diferentes, mas vamos focar aqui, ó. Vamos dar ocultar. Inclusive veja a aula também que eu ensino como analisar bancos, tá? Receita financeira, também um zigue-zague claramente ascendente, perfeito. O lucro líquido dele, também ascendente, agora em 2020 sofreu muito por conta da pandemia, mas em conta da pandemia, na realidade, foi muito o PDD, que é a provisão para devedores duvidosos, o dinheiro provisionado para tomar calote. O Itaú provisionou muito mais do que a próprio Banco Central recomendava. Então isso aqui pode ser que volte de resultado para os acionistas. Legal, a margem dele não tão estável assim, mas uma margem bem alta, 14, 15, 12, 13. Teve um ano excepcional de 20, 17. Uma margem bem interessante, a basileia dele ok. E é um banco também extremamente sólido se você pegar e olhar. Patrimônio dele também evoluindo, legal. Não pode tomar dívida, por óbvio, mas extremamente sólido. Agora pegar a Ambev, que é um outro monstro do mercado. Pegando aqui a Ambev, vamos lá. Também a listagem não é novo mercado, que me incomoda um pouco. Aqui, carregando. Carregou, vamos lá. Lucro cotação, também acompanhando, mesmo que repare assim, mas aqui deu uma destoada que aumentou a cotação, o lucro caiu. Isso aqui é um evento não recorrente, isso aqui é bem legal de vocês observarem. É 2016, né? 17. Que 2017, aqui ó, ela teve o refis, uma porradona de impostos, tá? Não cabe aqui explicar isso agora, mas foi uma tributação excessiva que ela teve, de detrimento a não ter no ano anterior, e acabou mesclando o resultado dela, legal? Então vamos lá. Continuando aqui. Olhando aqui, ó, evolução da receita da Ambev. Ó, parece uma pista de skate em linha reta, né? O EBITDA dela, legal também acompanhando, mas sempre subindo também. Faz alguns anos que está estagnado por N motivos que não cabe agora, mas nada que afete a solidez dessa empresa, o porte dela. Só de vocês olharem aqui, ó, o valor de mercado dela, 235 bilhões de reais. É simplesmente um monstro de mercado. Vamos lá. Onde a gente estava? Aqui, ó. Lucro líquido também teve bem ascendente, tirando a exceção de 2017. Legal. Olhar a margem da Ambev, uma margem que vem levemente caindo. Isso aqui é um ponto que empresas grandes não têm como manter margens extremamente altas, ainda mais com crescimento e com os insumos dela sendo cotados em dólar. Mas ainda assim, margem acima de 15%, tirando um dos piores anos que ela teve, certo? Uma margem de 16%, uma margem acima de 20%. Sobrar 20% para uma empresa desse porte é um monstro, dívida zero. Legal, o caixa dela, 23 bilhões de reais em caixa, uma dívida de 7, ou seja, dívida praticamente zerada, e distribuindo todo o lucro dela. Uma empresa desse porte pode distribuir o lucro sem problema algum. E a EGE, por último, uma análise expedita também para vocês entenderem. Vamos lá, carregando aqui a EGE. Olha a diferença de valor de mercado, ó, 34 bilhões, ela já é uma large cap, tá? Só que a Ambev é uma monster cap, já é do novo mercado. Também aqui, ó, lucro versus cotação, vamos esperar carregar. Lucro, cotação. Também acompanhando o mesmo padrão, deu uma estreladinha aqui ali, segue. Eles seguem a mesma direção, é isso que eu quero que vocês entendam. E olha que curioso aqui que eu gosto muito, a margem da Engie, ela é gigantesca e super estável.
Mas ela tem uma dívida, ela apenas tem uma dívida. O setor elétrico toma dívidas a taxas mais baixas justamente por conta da previsibilidade de receita de contratos de concessão de 10, 20, 30, 40 anos. Então, cada setor tem uma peculiaridade. É importante você entender isso de fato. Ela tem mais dívida do que caixa, certo? Mas no caso dela, a geração de EBIT dela é muito grande. Então, ela conseguiria quitar a dívida residual dela bem tranquilamente em 2 anos. Então, isso não me incomoda. Legal? Se formos olhar aqui também, o patrimônio dela sempre crescendo. Vamos ver aqui, ocultar todos. A evolução da receita também, receita sempre crescendo. Pegar o EBITDA dela acompanhando muito de perto, isso aqui é maravilhoso. O lucro líquido também acompanhando a EBITDA, também subindo sempre, certo? O caixa dela também é um caixa extremamente ascendente, legal. E isso é muito interessante para você analisar e conseguir entender o fato das empresas. Sacaram, pessoal? Entenderam a regra do jogo? Alguns aspectos para vocês entenderem. Não olhei o ROIC, tá? Não fiz uma análise tão detalhada assim da empresa, mas é importante você entender o que eu olho na parte qual e na parte quant, você entender o que tem sentido para você trazer para a sua realidade. E se você tem algum outro critério, alguma outra empresa núcleo, comenta aqui embaixo, vai ser um prazer responder. Espero ter agregado, vejo vocês na próxima.